Te agradecemos pelas nossas vidas, ó Pai, e te pedimos que o Senhor venha estar nos capacitando, nos usando, Senhor, na Tua presença, Senhor. Te pedimos por este culto que o Senhor venha estar, ó Pai, conosco, nos alegrando os nossos corações, ó Pai. Te pedimos, ó Pai, por tudo e te agradecemos, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém. Irmãos, pode se sentar. Close Paloma, dá um close Juju, Gabi. Nós teremos uns slides, né, da infância do pastor Antônio, né? Nós veremos agora. Tá pronto aí? Não merece então a palavra? Davi, para gravar os slides lá, tá onde? Para gravar aqui o pastor está mostrando a parte da sua infância. Aqui, juntamente com a família, estão tendo um momento especial em que Gerson, o pastor Gerson, hoje está recebendo a Bíblia toda em braille. Aqui, a pastor Antônio, ainda como na sua infância, ele está com a missionária, ela é americana, ela trabalhou entre nós, lá em Balsas, Maranhão, em nossa igreja, por muitos anos, e ele esteve em sua casa, e ali mais 3 moças que moravam com Dona Ayla. Aqui é a igreja, a nossa igreja, lá em Balsas, Maranhão, parte da igreja. Pastor Antônio está ali também, e nós mostramos aqui parte da igreja. Mais outro retrato da nossa igreja. Não sei se a Filomena está reconhecendo o retrato dela ali, mas ela está também. Antônio está desse lado. Acho que girando aqui. Pra cá. Eu não conheço. De longe assim. Aqui mais outro retrato. Antônio já está um adolescente. Aqui juntamente com um grande amigo dele, que era o Rubens. Bom, neste momento aqui na ordem do grupo seria uma música especial pelo Everton, mas o Caio resolveu ajudar o Everton e esqueceu a cita em casa. Então vamos esperar mais um pouquinho, vamos ouvir a palavra da Kathleen e depois nós teremos o slide novamente e o Everton. Nosso Deus e Pai, agradecemos de coração pelos quase 20 anos que o pastor Antônio esteve aqui conosco, nos ensinando a palavra do Senhor e nos encaminhando aos seus pés. Mais uma sessão de slides do pastor Antônio na época do seminário. Aqui pastor Antônio, de 2 formas, né? Numa bicicleta, em pé, e ele nessa parte aqui da sua vida, ele sentiu o chamado de Deus para o ministério. Entre a década de 50
há 62, 64. Ele esteve 7 anos estudando lá no Seminário Batista em Floriano. Nós temos aqui outro retrato do seminário. Antônio, não estou sabendo bem onde ele está, sei lá, né? Não está sendo bem visto. Mas aqui uma das turmas. Aqui também nós temos amigos da faculdade, temos professores do Davi, do Antônio. Antônio está lá e aqui uma turma dele. Aqui Antônio está com 2 colegas que são amigos da faculdade. Ainda temos aí, é o coral da faculdade. Desculpe aí. Não sei se todos estão observando onde está Antônio. Está bem visto, né? Ele está entre uma turma de colegas. Lá da faculdade. Aqui nós temos a aula. Eles estão numa classe que é com o reitor da faculdade, o do Yolanda. Entrou aqui casamento, não é? Agora chegou a hora do casamento, que foi tudo lá em Floriano, Piauí, foi em 63. Gostaria de acrescentar que neste ano nós faríamos 50 anos de casados. Esse seria o nosso jubileu de ouro. Aqui nós observamos a consagração ao ministério do pastor Antônio. Está de joelho lá com as imposições de mãos. Pastor Gerson, irmão dele, este que está aqui presente, sempre esteve presente junto com o Antônio em quase em tudo que aconteceu com ele. Então aí ele está bem no centro. Bom, e agora vamos ouvir o Everton e o Caio, né? Eles têm uma música especial, eles também conheceram o pastor Antônio, né? Foram ovelhas, né? Aqui do pastor Antônio ainda, né? O Everton, logo após se batizou, foi para outra igreja, o Caio também, mas estão aqui hoje, né? Para prestar essa homenagem à família, né? Que o pastor Antônio já se foi, mas fica as lembranças, né? E vamos ouvir o Everton e o Caio, o Everton na flauta e o Caio no teclado.
esse solo aqui com o irmão, né? Eles são irmãos, por acaso são meus filhos, né? E o Everton é sargento lá do BGP, né? Estava na banda da Presidência da República, né? Então a gente fica bem orgulhosa, né? Eu vou chamar ele de novo, tá no esquema aí, vou botar o meu. Então eu vou cantar um hino aqui agora, né? Fiquei até emocionada, né? Bonito, né? Não tem mais. Vai acompanhar?
Antônio prestou ao Senhor, né, ela foi grande, né? O pastor Antônio pôde estender as mãos, né, a cada um dos irmãos que precisou, né? Eu fui, né, agraciada com esse estender das mãos do pastor Antônio, a minha família foi. Eu não sei se tem alguém aqui na igreja que não tenha sido agraciado por esse dom de amar que o pastor Antônio tinha, né? Eu creio que não existe, né? E a adoração ao Senhor depende disso. Obrigada. Vamos, neste momento, ouvir uma palavra de gratidão pela Cristiane. Boa noite, irmãos. Agradecemos ao Senhor pelo servo, amigo, compreensível, paciente, isto é, muito presente entre nós, que nos ensinou a sermos obedientes à palavra do Senhor. Eu e minha família agradecemos muito a Deus por ter enviado o pastor Antônio na nossa vida. A Cristiane não concluiu, né? Mas a Cristiane conheceu Jesus através do pastor Antônio, né? O pastor Antônio insistiu até chegar ao ponto que o Espírito Santo falou: hoje eu convenço eles. E aí convenceu mesmo. O Espírito Santo foi convencer eles e eles estão aqui, a família toda, né? Para a honra e para a glória do nome do Senhor. Vamos ouvir neste momento. Não, vamos ver mais uns slides do pastor, quando ele trabalhava no interior do Maranhão. Primeiramente, gostaria de dizer que aqui no Maranhão, lá na região, a cidade em que moramos, foi São João dos Patos, mas o trabalho missionário do pastor Antônio comigo foi além disso, foi em parte daquela região. Nós temos pessoas aqui hoje à noite, inclusive o pastor que vai nos trazer uma palavra de meditação, fruto desse trabalho também. Aqui nós, mais outro retrato nosso, em São João dos Patos, quando iniciamos o trabalho, e logo depois chegou o Davi, né, para nos acompanhar. Temos mais outro retrato aqui em família, em casa, lá em São João dos Patos. Estamos almoçando. Aqui nós temos da igreja, a moça que está casando lá, está no centro lá, nós consideramos como filha. Ela mora no Maranhão. Eu disse, era sobrinha do pastor Antônio. Aqui nós temos uma classe, a classe dos juniores, não, da classe dos menores, não é do que os juniores. Aqui nós temos a Lourdes, que é professora, e Eude. Eude mora aqui em Brasília. Nós temos a classe dos juniores aqui, com a Lourdes e Aleluia. Eu sei que a Alcione lembra dela, né? Aqui nós temos Andando pelo Interior do Maranhão. Ele diz, Davi, nós não podemos deixar de mostrar esse slide. Esse slide nós temos aí, aquele homem, aqueles dois lá. Levantem aí vocês. Levantem. Levanta. Aqui são esses dois sobrinhos do coração do pastor, que estão aí com ele, e pastor Gerson. Esse transporte aí foi o transporte que o pastor Antônio usou naquele campo missionário. Temos aqui o pastor Didi também, que conhece muito bem, conheceu isso aí. Ele usou no ministério por 5 anos, andando por aquele interior. Temos aqui o pastor Gerson, em um culto, o pastor Gerson e o pastor Antônio, em um culto na igreja em que o pastor Gerson pastoreava em Nova York.
eram cidades perto e eles trabalhavam muito juntos, um ajudando ao outro sempre. Tá pegando os dois. Nova York, Maranhão, não é nos Estados Unidos, não. Pois é, ainda bem que no Brasil também tem Nova York. A gente pode ir lá agora, né? É, a gente pode ir nessa cidade agora. Esta música acompanhou o pastor Antônio. Vamos ouvir o irmão Ricardo. O irmão Ricardo vai cantar uma música muito conhecida que foi companheiro da estrada do pastor Antônio. Essa música foi muito usada na época. É um motivo de alegria poder estar homenageando uma pessoa especial para todos aqui, creio eu. E esse hino relata o que Deus faz e quer fazer através daqueles instrumentos especiais que ele escolhe. E por aqui passou um muito especial, para todos. E louvamos a Deus por tudo que Ele fez, as palavras dele, de conforto, trazendo alegria, trazendo esperança, para todos aqui que puderam, tiveram o privilégio de passar aqui, como eu, quando cheguei aqui, fui a primeira pessoa, aliás, a segunda pessoa que conheci como pastor. O primeiro foi o pastor Joaquim, e depois nós viemos para cá. E graças a Deus, Ele nos ajudou, Ele pôde realizar em nossas vidas aquilo que Deus tinha proposto no seu coração. Esse hino fala do relato que Deus faz com o homem pelo seu amor. Eram-se ovelhas
pastor Didi. Está o irmão. Este irmão veio bem de longe. Quando falamos quanto ao culto, eu me lembrei dele, mas ele está tão longe. Eu acho que ele não poderia chegar até aqui para este culto. Falando com o pastor Joaquim, falei com ele para vir fazer essa meditação no lugar dele, do pai, que é o pai dele. Então ele me disse assim: pastor Didi está chegando, aniversário aí do teu aniversário do seu filho mais novo, e o pastor está chegando sexta-feira. Parece que você chegar sexta-feira. Então, quando o pastor Joaquim disse isso, eu disse: Joaquim não me diz isso. O pastor Didi veio para cá agora nesses dias. Não é possível. Então, ele que vai fazer essa meditação. Conheceu muito este homem, o pastor Antônio. Foram grandes amigos. Boa noite a todos. Boa noite. E saúdo a todos com aquela saudação que Jesus Cristo fez depois da sua ressurreição, quando chegou numa casa onde estavam os discípulos, ele disse: paz seja convosco. Amém. Todos nós possamos nesse momento estarmos gozando da perfeita paz que vem do Senhor para os nossos corações. Quem está triste aqui? Levanta a mão. Quem está triste? Graças a Deus não tem ninguém triste. Então, amados irmãos, eu não sabia se viria hoje aqui. Sempre que nós vem aqui, fazemos uma visita à irmã Mariazinha, quando ele está vivendo ainda, mas agora não tinha nenhum planejamento de vir aqui, porque a nossa vinda aqui foi por conta dos 50 anos do nosso caçulo, o Gessé, né? 50 anos. Nem todos sabem, mas nós temos, eu e a Lulu tivemos 8 filhos. São 4 homens e 4 mulheres. Os homens nasceram primeiro e o Gessé é o caçula dos homens. E tem a Keila, que é a caçula das mulheres. E pelos 50 anos dele, da sua existência, ele nos convidou para estarmos com ele aqui nesses dias. Foi ontem, 15 de junho. Mas está também aqui, chegou agora, depois nós chegamos, a Sheila, que é uma de nossas filhas, com seu esposo Américo, capitão da polícia militar, e seus 2 filhos, o Nicolas e a Suzy, pelos quais nós agradecemos a Deus por essas vidas que sempre nos acompanham. Creio que mais tarde chegará mais alguém para estar conosco aqui. O pastor Joaquim deve vir, talvez até o pastor Antônio Neto também deve vir, que é o nosso primogênito. Então, amados, é para mim um momento muito especial falar do pastor Antônio Souza,
é falar de alguém que não temos nem palavras para dizer o quanto aquele servo foi um homem que prestou um grande serviço na nossa região. Eu conheci o pastor Souza em São João dos Passos, nossa cidade é Passagem Franca, a quase 50 quilômetros de São João dos Passos, ficando depois de São João dos Passos. Em 68 eu ingressei na SEM, antiga SEM, que hoje passou o SUCAM e hoje é a FUNASA. E eu vim para São João dos Passos, que era o distrito próximo de lá, fazer o curso para poder ingressar na SUCAM, na SEM, sempre a campanha de erradicação de malária. E nós soubemos que lá tinha um casal de crentes em São João dos Passos. Eu vi naquela época, as coisas não eram tão fáceis, e nós pedimos para ficarmos lá na casa deles enquanto nós fazíamos aquele treinamento. Eles nos concederam, nos deram a permissão, e nós ficamos lá até o final do treinamento e do curso. Ingressamos na SEM. Depois de 5 anos, teve um projeto chamado Cruzada Mundial de Literatura, e eu, através do pastor Souza e outros missionários, outros irmãos que eu conheci daquele seminário que os irmãos e amigos viram aqui no slide, eu tinha vontade de servir a Deus de outra maneira, atendendo um chamado para um ministério específico. E eu fui transferido de uma cidade para outra naquela ocasião. Eu vim para lá, para a casa dele, para depois ir lá no distrito receber a transferência. Ele disse: irmão Didi, você quer ir trabalhar? Eu contei a história. Ele disse: você quer ir trabalhar na Cruzada Mundial de Literatura? Eu disse: quero. Pois é agora. Eu digo: mas eu ainda quero ir lá no distrito dizer para eles que eu vim aqui. Ele disse: não dá tempo você ir lá não, deixa que eu vou. Está aqui o chamado. Você vai agora para Teresina, vai encontrar assim com o pastor João Feitosa, para você ingressar na Cruzada Mundial de Literatura. Então, esse homem que já ouvimos bastante dos irmãos, poucas pessoas aqui conhecem, a não ser o pastor Gerson. O pastor Souza conheceu o pastor Souza mais do que eu, e foi um homem de um coração, como já vimos aqui, de um coração muito amigo, muito fiel. Deixou para mim um legado, amados, muito grande. Não é só aqui que eu estou falando disso. Eu falo disso sempre que há a oportunidade de falar na vida do pastor Antônio Souza, como um homem de Deus, um homem que me ensinou a palavra de Deus, que me ensinou a ser sincero, que me ensinou a ser fiel a Deus, porque era assim que ele era, assim foi que ele viveu. Acredito que ele não mudou quando chegou aqui em Lusiânia. Ele continuou sendo o mesmo homem de Deus, homem fiel ao Senhor e a todos aqueles que lhe cercaram. Então, meus amados, acredito que nesta noite as pessoas que puderam encontrar-se com o pastor Souza nesse lugar tiveram, sem dúvida alguma, um encontro muito feliz, muito feliz. Um homem que não tinha egoísmo, um homem que não tinha hipocrisia, tudo que era que Deus abominava, ele abominava também. Então nós vamos ler um texto
da palavra de Deus está no Apocalipse 14 e o versículo 13. Esse texto vai falar de algo muito especial, não para a vida do pastor Souza, porque ele não precisa mais disso aqui. Ele está no céu, ele está na glória, ele está com o Senhor. Alguém que diz que uma pessoa, ao partir para a eternidade, ele ainda diz assim, mas ele está presente aqui. Não, o pastor Souza não está presente aqui, ele está gozando na sua totalidade. Ele gozou muito aqui na terra, mas não era o gozo total. Agora ele está gozando na sua totalidade. Lá ele não sentirá mais dor, nem tristeza, nem dificuldade nenhuma. Estamos sim louvando a Deus pela vida de um cidadão, de um homem de Deus. Ele foi nosso pastor em Passagem Franca por vários anos. Ele batizou a minha esposa. Eu não fui batizado por ele, fui batizado por outro pastor antes dele. Mas ele batizou vários, parece que o pastor Joaquim foi ele que batizou, e outros irmãos que vivem, que moram lá em Passagem Franca. Andamos muito juntos, pregando o Evangelho. Quando ele chegava lá em Passagem Franca, nós tínhamos pontos de trabalho, pontos de pregações, congregações no município de Passagem Franca. Também nós tínhamos, parece, 6 congregações, e íamos naquelas congregações todas. Naquela época ele tinha um Jeep que era um problema muito sério. Ele não sabe como é carro nas estradas nossas, naquele tempo ainda era pior, tinha muita dificuldade, mas nós andávamos por aqueles lugares todos. Eram 6 congregações, e nós tínhamos a última era no Cajueiro, distante de quase 100 quilômetros lá de Passagem Franca, e nós fomos ir por aqueles lugares todos. Mas vamos ler o texto que nós escolhemos para esse momento. O Senhor diz assim, versículo 13 do capítulo 14 do Apocalipse: Então ouvi uma voz do céu dizendo: Escreve, bem-aventurados os mortos, que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras os acompanhem. Senhor Deus e Pai, esta é a tua palavra, Pai. Nós somos os teus servos, teus adoradores, que estamos aqui para te adorar, ou te adorando na beleza da tua santidade. Ó Deus querido, estaremos meditando sobre esse texto sagrado, e que o Senhor nos dê a graça, que o Senhor nos dê sabedoria, entendimento para essa meditação. No nome do Senhor Jesus, nosso Salvador. Amém. Amém. Amados, nós escolhemos um tema que diz assim: vida para sempre. Por que nós escolhemos esse tema? Porque a vida do pastor Souza não se limitou aqui nesse mundo. Às vezes as pessoas dizem que com a morte acaba tudo. Quem não conhece Deus através da Bíblia? Porque alguém que diz que conhece Deus, mas não é pela Bíblia. E se não é pela Bíblia, não conhece. Ainda não conhece. Precisa conhecer. Porque ele mesmo diz, Jesus diz: aqueles que conhecerem a Ele por meio das Escrituras Sagradas, esse é que é o conhecimento verdadeiro, né? Quem crê em mim, disse ele, como diz as Escrituras. E falando de vida com Deus,
falando de vida para sempre, o Senhor Jesus Cristo, quando estava pregando este evangelho do reino de Deus aqui na terra, um dia ele falou sobre isso quando Lázaro, o seu amigo, faleceu. Ele ouviu a história do falecimento de Lázaro e ele comentou com os seus discípulos. E as irmãs de Lázaro, Marta e Maria, ficaram aflitas pela morte do seu irmão. E elas até confidenciaram, dizendo: se o Senhor estivesse aqui, não tinha acontecido isso. Depois elas falaram para eles: se eu estivesse aqui, o nosso irmão não teria morrido. Disseram: mas agora tudo vai ser sanado, ele vai ressuscitar. E elas disseram: sim, eu sei, mas na ressurreição do último dia. E Jesus Cristo disse para elas assim: disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. E ele perguntou aos discípulos: vocês creem, para elas, vocês creem nessa realidade? E então eu pergunto: você crê nessa realidade? Que aqueles que estão em Cristo não morrem eternamente? Essa é a promessa dele. O pastor Antônio faleceu, ele não morreu eternamente, conforme a crença do apóstolo Paulo. Nesse sentido, o pastor Antônio passou da morte para a vida, porque esse mundo que nós vivemos e que você conhece muito bem as histórias que acontecem no seu dia a dia, é que esse mundo vive está na morte. Todos os dias nós ouvimos falar de alguém que está morrendo sem Deus, porque quem morre com Deus e em Deus não é morte, é vida para sempre. Portanto, nesta noite, se você ainda, amado ouvinte, não tem essa vida para sempre, volta para o Senhor Jesus Cristo, você terá a certeza e a segurança de uma vida para sempre. Porque a vida, quem tem vida para sempre é feliz sempre. Por isso que a voz falou. Então ouvi uma voz do céu dizendo: escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Desde agora morrem no Senhor. Então ele morreu no Senhor, morreu com o Senhor, e o Senhor está com ele lá na sua glória. Você lembra? Alguém ainda diz que não vai, as pessoas que mesmo que sejam salvas, mas não vai diretamente para o céu. Para onde vai? Para o seio de Abraão. Não sei como é que você crê. Eu creio no que está na Bíblia. Eu creio no que ele disse para o ladrão lá na cruz, quando ele disse: Senhor, lembra de mim quando chegar no teu reino. Ele disse: hoje estarás comigo no paraíso. E se você olhar no dicionário bíblico, ele diz que o paraíso é o céu, aonde está o Senhor, aonde está Deus e os anjos todos os salvos. Essa é a minha crença. Eu não tenho crença de que uma pessoa, um crente, um salvo, falecendo aqui, ainda vai passar por outros processos, por outro lugar. Ele vai certo, direto para o céu. Se é salvo, vai direto para o céu. O grande sábio Salomão disse que o corpo vai para a sepultura e o espírito volta para Deus, que o deu. E lá ele vai receber pelo que ele fez aqui na terra, ou bem ou mal. Todas as pessoas, ao falecer, ao morrer, vão prestar conta a Deus imediatamente. A igreja romana ensinou que essa pessoa fica rodeando a casa, ensinou que essa pessoa fica rodeando a alma dela, o espírito fica rodeando a sepultura por 7 dias.
Por isso eles fazem reza durante 7 dias na casa de alguém que faleceu o seu ente querido, dizendo que essa pessoa está lá ouvindo. Mas a Bíblia não fala isso. A Bíblia fala que a pessoa, o espírito, vai imediatamente, se ele faleceu nessa rua ali, ele não vem, o espírito não vem mais aqui na casa. Não, e lá mesmo ele vai para a eternidade, para a presença de Deus, para receber do Senhor pelo que ele fez aqui na terra. Então a pessoa, a vida com Deus é uma vida feliz, uma vida alegre, uma vida cheia de gozo, porque ele está com o Senhor na glória. E ainda, quem tem vida para sempre tem descanso eterno. Tem descanso eterno. E é isso que o texto nos fala aqui. Bem-aventurados os mortos desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas. Quantas fadigas o pastor Souza passou trabalhando, construindo. Onde ele estava era construindo, ele não parava, era fazendo qualquer coisa, ele não ficava parado, ele ia fazer qualquer coisa, mecânica, outras coisas, tudo ele mexia. Então era um homem que estava sempre trabalhando, um homem que certamente passou por um momento difícil, mas aqui na vida material, mas nesse momento passou tudo aquilo. No Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33, a palavra do Senhor, o próprio Senhor falou sobre o que é a situação do mundo em que vivemos. Não é apenas agora, sempre foi assim, sempre foi assim. Ele disse que estas coisas nos tem dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, versículo 33. Mas tendes bom ânimo, eu venci o mundo. E o mesmo João, escrevendo na sua epístola, ele disse que nós somos do Senhor, mas se o mundo jaz no maligno. E se você notar isso, se você prestar atenção, é isso que está acontecendo todos os dias. Um mundo que jaz no maligno, em que o inimigo tem atacado bastante. Cada dia está aumentando os ataques dele, a fim de tragar o homem, o ser humano, para o seu reino. Ele não se satisfaz só com os que já tem lá, está querendo mais. Vamos deixar ele ligado, vamos deixar ele rangindo os dentes, não vamos dar atenção para ele, amados, igreja do Senhor. Vamos dar atenção para a palavra do Senhor, vamos dar atenção para o Evangelho de Jesus Cristo, vamos dar atenção para a nossa salvação, assegurar ela na mão do Senhor, porque Ele está rangindo os dentes, buscando quem possa tragar. E ainda, amados, quem tem vida para sempre, sua eternidade é de gozo para sempre, porque os seus feitos seguirão. Os seus feitos lhes seguirão. As obras, aquilo que o pastor Antônio fez aqui, seguiram para a presença de Deus, para que ele possa receber, além da salvação, receber o seu galardão, o galardão que Deus preparou para ele. Efésios 2, 8 e 9
Paulo falou sobre isso, sobre a salvação, que não é pelas obras, mas é pela graça do Senhor. Mas as obras, os nossos feitos, têm grande importância na presença do Senhor. Há muitas pessoas que eu tenho falado, são pessoas boas, amigas, servidoras, mas não aceitaram a Jesus Cristo como Salvador. E eles dizem para mim, quando eu prego: olha, eu não sou tão ruim, porque eu não bebo, eu não fumo, eu nunca matei, nunca roubei, então eu não sou tão ruim. Sim, é verdade, você é uma pessoa muito boa. Se fosse pelo meu voto, você alcançaria o céu, mas não é pelo meu voto, é por aquilo que você pode fazer para Deus, aceitando Ele como seu Salvador, mesmo com todas essas qualidades. Mas se você não aceitar Cristo como seu Salvador, você não é salvo, porque Paulo diz aqui, ouça o que ele disse no versículo 8: porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, ou não vem de nós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Ele preparou tudo isso para nossa prática, para praticarmos o que é bom, o que é correto, o que possa agradar ao nosso próximo. Mas a salvação não é pelas obras. Se fosse pelas obras, também teria muita dificuldade, especialmente pessoas mais pobres, era mais difícil ser salvo. Mas não é pelas obras. A salvação, disse Paulo, é pela graça daquele que veio a este mundo para dar a sua vida, para derramar o seu sangue lá no Calvário, para que através do sangue que ele derramou lá no Calvário, nós tivéssemos e tenhamos nossos pecados lavados e purificados pelo sangue de Cristo. Paulo disse ainda mais que se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas velhas passaram e tudo agora é novo. Aquela vida velha, aquela vida de pecado foi deixado para trás. Agora nós temos uma nova vida em Cristo, nova vida no Senhor. E ele disse nessas palavras que nós acabamos de falar: porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras. Para quê? Para que você não se glorie diante de Deus e dizer: não, a minha salvação foi por isso, não foi pelo teu sangue, foi porque eu fiz isso, fiz mais aquilo, dei esmolas e mais, e agora eu fui salvo. Não era necessário que Cristo tivesse vindo a este mundo se a salvação fosse pelas obras. Não era necessário. E se a salvação fosse pelas obras, a morte de Cristo não tinha nenhum valor. Não tinha nenhum valor. A morte de Cristo foi para que através dela nós tenhamos vida alegre, vida feliz, vida com o Senhor. Meus amados, quero terminar a minha fala lendo ainda um texto do Apocalipse 21. Esse texto nos fala profundamente de vidas que se entregaram ao Senhor. Apocalipse 21, o apóstolo João diz: vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz
vinda do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povo de Deus, e Deus mesmo estará com eles, e lhes enxugará dos olhos toda lágrima. E a morte já não existirá, já não haverá luto, já nem pranto nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Aquele que está sentado no trono diz: eis que faço nova todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Quanto, porém, aos covardes, ouçamos bem, quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que eles cabem será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. O salvo só tem a morte física. Quem não é salvo, além de ter a morte física, terá também a morte espiritual, a morte eterna, que não acaba. O pastor Antônio teve apenas a morte física, e agora ele está gozando com o Senhor na glória. Você deseja encontrar